Olá, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre permanecer quando a vida pesa. Não é nada fácil. Tem dias em que a gente acha que não vai conseguir. Tem dias em que o coração pesa. Tem dia em que a ansiedade aperta. Em que o futuro parece distante demais para a gente alcançar. E foi justamente nesses dias que eu aprendi a viver de uma forma diferente, sem tentar controlar tudo, sem exigir respostas imediatas da vida, sem precisar ter forças para os próximos 5 anos. Só para hoje. Um dia de cada vez. E Deus em todos eles. Essa frase começou a fazer parte da minha caminhada de um jeito muito verdadeiro. Porque eu entendi que a fé não faz a estrada deixar de existir, mas faz a gente continuar caminhando, mesmo quando ela parece difícil demais. Então hoje eu queria sentar aqui e conversar com vocês sobre isso. Sobre fé, sobre processo, sobre permanecer. Respirar também é coragem. Tem momentos da vida em que simplesmente existir já parece algo muito difícil. E eu acho que muita gente entende isso em silêncio, sem conseguir explicar. Pelo menos isso aconteceu comigo. Porque às vezes não é uma tristeza escancarada. Não é algo que as pessoas conseguem ver olhando de fora. É um peso emocional constante, um excesso de pensamentos, uma ansiedade que aperta o peito, uma sensação de sufocamento emocional. Como se a mente nunca descansasse. E ao mesmo tempo o mundo continua exigindo da gente produtividade, força, presença, respostas, sorriso, ação, atitude. Existe uma pressão muito grande para que a gente continue performando força o tempo inteiro. Como se desabar fosse proibido, como se pausar fosse fracasso, como se sentir cansaço emocional fosse sinal de fraqueza. E eu vivi momentos em que o meu maior avanço do dia foi simplesmente levantar da cama. Momentos em que tomar um banho, responder uma mensagem ou respirar fundo e continuar já exigia uma força imensa dentro de mim. E talvez uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que nem toda coragem é barulhenta. Nem toda coragem aparece em grandes conquistas. Nem toda coragem parece inspiração no olhar dos outros. Às vezes, a coragem está nas pequenas permanências invisíveis. No dia em que você queria desistir, mas continuou. No dia em que você chorou, mas ainda assim seguiu vivendo. No dia em que tudo parecia pesado, e mesmo assim você encontrou força para atravessar mais algumas horas. E eu comecei a entender que existir em meio ao caos também é coragem. Respirar quando a vida pesa também é coragem. Permanecer já é resistência. Eu acho que existem momentos da vida em que a gente não consegue mais pensar muito longe. O futuro pesa, as respostas não chegam. E tudo que a gente queria era descansar da dor. Existem períodos em que a vontade não é nem de vencer, é apenas de parar de sentir tanto peso. E talvez uma das coisas mais difíceis seja justamente continuar quando a vida perde um pouco da cor. Quando a gente acorda cansado emocionalmente, quando o coração está exausto, quando a mente não silencia, quando a vida começa a se perguntar: até quando eu vou conseguir continuar assim? Eu vivi momentos em que eu não tinha forças para sonhar grande, para viver grande. E foi aí que eu aprendi algo muito importante. Às vezes, a vida não pede grandes passos. Ela pede permanência. Ela pede, fica. Só mais hoje. Só mais um pouco. Só atravessa esse dia. E foi assim que aquela frase começou a fazer sentido dentro de mim. Um dia de cada vez. Porque eu percebi que tentar carregar o futuro inteiro nas costas estava me destruindo.
Eu queria respostas rápidas, eu queria resolver tudo, eu queria entender tudo, eu queria saber quando a dor ia passar. Mas algumas fases da vida não podem ser atravessadas no controle, só na presença, só respirando e seguindo um dia de cada vez. E talvez as pessoas não percebam, mas permanecer também é uma forma muito profunda de coragem. Porque continuar vivendo quando tudo pesa exige força. Permanecer quando a vontade era desaparecer exige muita força. Continuar acreditando na vida, mesmo depois de ter vivido dores tão profundas, exige força. Hoje eu entendo que houve dias em que a minha maior vitória não foi conquistar algo, foi simplesmente não desistir de mim. Pequenos passos ainda são passos. Depois de um tempo, eu comecei a entender que a reconstrução raramente acontece de forma grandiosa. Ela não chega normalmente como nos filmes, com uma grande virada, com uma resposta pronta, com um dia mágico em que tudo melhora de repente. Na maioria das vezes, ela começa pequena, muito pequena. E acho que uma das coisas mais bonitas que aprendi nesse processo foi começar a valorizar os pequenos passos. Porque durante muito tempo eu achei que só grandes conquistas tinham valor. Mas não. Às vezes a reconstrução começa quando você volta a sentir prazer em coisas simples. Quando o café da manhã volta a ter gosto. Quando você consegue ouvir uma música sem chorar. Quando você volta a rir espontaneamente. Quando o sol entra pela janela e você sente vontade de viver um pouco mais aquele dia. E eu comecei a perceber esses pequenos sinais dentro de mim. A vontade de escrever voltou, a criatividade voltou, os sonhos começaram a reaparecer devagarinho. Eu voltei para a cozinha, eu voltei para os livros, eu voltei para os projetos. Eu voltei para partes minhas que eu achei que tinham ficado perdidas no meio da dor. E talvez o mais importante, eu comecei a parar de esperar estar pronta para viver. Porque a verdade é que a vida acontece no caminho. Ela acontece enquanto a gente tenta, enquanto a gente aprende, enquanto a gente se reconstrói aos poucos. Hoje, olhando para trás, eu percebo que muitas mudanças importantes começaram em movimentos quase invisíveis. Um vídeo gravado, uma página escrita, um café coado, uma caminhada, uma oração silenciosa, uma manhã um pouco mais leve que a anterior. E talvez alguém esteja esperando uma transformação gigantesca para acreditar que está melhorando. Quando, na verdade, a cura muitas vezes começa assim, pequena, silenciosa, delicada, mas ainda assim, acontecendo. Porque pequenos passos ainda levam a gente para frente. E continuar caminhando, mesmo devagar, continua sendo caminhada. Nem todo dia precisa ser extraordinário. Eu acho que uma das maiores pressões da vida adulta é sentir que a gente precisa estar bem o tempo inteiro. Como se todos os dias precisassem ser produtivos, inspiradores, extraordinários, memoráveis. A gente entra nas redes sociais e parece que todo mundo está vivendo grandes conquistas o tempo inteiro. Todo mundo feliz, todo mundo motivado, todo mundo vencendo, todo mundo evoluindo. E sem perceber, a gente começa a sentir culpa por simplesmente estar cansada. Culpa por precisar desacelerar. Culpa por descansar. Culpa por não conseguir produzir na mesma velocidade dos outros, pelo menos naquele momento. Culpa por não estar florescendo todos os dias. Mas a verdade é que a vida real não funciona assim. Existem dias comuns, existem dias silenciosos, existem dias difíceis, dias em que tudo que a gente consegue fazer é atravessar as horas. E isso também tem valor. Eu demorei muito tempo para entender que nem todo dia precisa ser extraordinário para ser importante. Tem dias em que a maior conquista é conseguir respirar com mais calma. É tomar um café
em silêncio. É conseguir descansar sem sentir culpa, é olhar para o céu no fim da tarde. É sobreviver emocionalmente a um dia difícil. E talvez exista muita beleza nisso também. Porque a vida não acontece só nos grandes momentos. Ela acontece no cotidiano, na simplicidade, nas pausas, nos pequenos instantes que quase ninguém fotografa. Hoje, eu não sinto mais necessidade de transformar todos os dias em algo grandioso. Eu só quero viver os meus dias com verdade, com presença, com paz. E eu acho que amadurecer também é entender isso. Que existem fases em que florescer não significa produzir mais. Às vezes, florescer significa descansar, silenciar, respirar, se reconstruir devagar. Nem todo dia vai ser incrível, mas ainda assim, ele pode ser vivido com dignidade, com gentileza e com amor por si mesmo. E isso já é muito. Sobreviver também é vitória. Durante muito tempo, eu achei que vitória era apenas chegar, conquistar, vencer, realizar grandes coisas, dar conta de tudo. Mas depois de tudo que eu vivi, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Porque existem períodos em que sobreviver já exige toda a força que a gente tem. E talvez só quem atravessou dores muito profundas consiga entender isso. Existem batalhas que ninguém vê, silêncios que ninguém percebe, momentos em que a gente sorri por fora, enquanto tenta se reconstruir por dentro, enquanto verdadeiramente a gente está desmoronando por dentro. E mesmo assim, a gente continua. Talvez mais devagar, talvez mais cansada, talvez sem todas as respostas, mas a gente continua. E hoje eu olho para trás com muito mais carinho para mim mesma, porque houve momentos em que eu achei que eu não conseguiria atravessar, momentos em que tudo parecia pesado demais, momentos em que eu me senti perdida, quebrada, emocionalmente esgotada. E ainda assim, eu sobrevivi. Ainda assim, eu continuei caminhando. E eu acho que, às vezes, a gente diminui demais a própria força, porque se acostuma a sobreviver em silêncio. Mas sobreviver também é vitória. Continuar acreditando depois das dores é vitória. Voltar a sonhar depois dos recomeços é vitória. Reaprender a viver é vitória. Escolher não desistir de si mesma também é vitória. Hoje eu não me orgulho apenas das grandes conquistas. Eu me orgulho da mulher que continuou existindo, mesmo nos dias em que tudo dentro dela queria parar. Porque foi essa mulher, cansada, imperfeita, ferida e ainda assim persistente, que me trouxe até aqui. E talvez, se você estiver assistindo esse vídeo, em um momento difícil da sua vida, eu queria te lembrar disso também. Você não precisa estar vencendo o tempo inteiro para ter valor. Às vezes, o fato de você estar aqui já é uma das maiores vitórias da sua vida. Talvez a vida não esteja fácil agora. Talvez existam perguntas sem respostas, medos silenciosos ou batalhas que ninguém vê. Mas se eu puder te dizer algo hoje, é isso. Você não precisa vencer a vida inteira de uma só vez. Só precisa atravessar hoje. E amanhã, quando o novo dia nascer, Deus continua lá. Um dia de cada vez. E Deus em todos eles. Obrigada por estar aqui comigo. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa de força, esperança, ou só de um abraço em forma de palavras. E se quiser continuar caminhando comigo daqui para frente, se inscreve no canal, por favor. Será um prazer tê-lo por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.